Então tá, estamos ao vivo. Olá para quem está aqui conosco, assistindo esse webinário ao vivo, seja muito bem-vindo. Para quem está assistindo o replay em algum momento no futuro também, seja muito bem-vindo. Estou aqui com uma galera muito fera, que abriu um tempo na sua agenda, nessa semana atípica, para conversar conosco e compartilhar experiências. Já já a gente faz as apresentações aqui. Mas deixa eu começar me apresentando, já que eu estou falando. Eu sou o Rafael Helmi, da YouMove.me, atuo já há bastante tempo com essa pegada de mobilidade corporativa e vou estar hoje aqui fazendo a facilitação dessa conversa sobre trabalho remoto, que é um assunto muito aderente com o momento que a gente está vivendo. Está comigo aqui o Vinícius Pemek, da Pulsus, o Vinícius Pinheiro, da Ecor, e o Fernando Nachtigal, da InfraTI. Tá? Eu quero começar pedindo para que vocês se apresentem rapidamente. Podemos iniciar pelo Vinícius Pemek, por favor. Tudo bom? Em primeiro lugar, agradecer aí, Rafael, pelo convite. É um momento difícil e para a gente, acho que a gente tem algumas questões bem interessantes para compartilhar. Eu sou o Vinícius Pemek, sou fundador da Pulsus. A Pulsus é uma plataforma para gerenciamento de celulares e tablets corporativos. Então, a gente trabalha principalmente com equipes que estão na rua no seu dia a dia, vendedores, técnicos de campo, motoristas, e que, de certa forma, estão sendo bem impactados. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com a situação ali interna nesse momento de crise. Mas acho que a gente conta mais para frente, aí, conforme a gente for evoluindo, a gente compartilha aí, né, nossas experiências. Joia, joia. Temos dois Vinícius aqui, né? Vinícius Pinheiro, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos aí que nos veem e escutam. E é um prazer estar aqui. Eu sou sócio fundador da Ecor, né, uma empresa que atua na área de tecnologia da informação, que tem escritórios em Porto Alegre, São Paulo, México e também nos Estados Unidos. E é um prazer estar abrindo esse espaço aqui, né, para trocar um pouquinho de experiência com os demais e talvez tentar compartilhar um pouco da nossa experiência aí com essa prática de trabalho remoto. Joia, joia. Eu acho que o nosso principal objetivo hoje aqui, a nossa missão é compartilhar as experiências, né? A gente com certeza não tem todas as respostas, mas a gente pode contribuir com aquilo que a gente já viveu. E para fechar esse time aqui, o Fernando Nachtigal, da InfraTI. Fala, Fernando. Saiu bom o Nachtigal ainda. Nachtigal, viu só? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Nachtigal, eu sou um sócio fundador da InfraTI. A InfraTI é uma integradora de soluções de infraestrutura. Temos um portfólio de soluções de segurança, data center, redes e colaboração, que eu acho que tem muito a ver com o nosso cenário atual. Somos um parceiro Cisco, e acredito que tenhamos uma vivência tanto dentro de casa quanto já ajudando nossos parceiros a subir e fazer funcionar soluções de colaboração e trabalho remoto e mobilidade. Imagino que a gente consiga, como os outros colegas aí, poder trocar um pouco de experiências do que a gente já viveu e que a gente tem vivido nos últimos, pelo menos no nosso caso, nos últimos 3 dias remotos aí. Legal. Legal. Deixa eu dar um aviso para quem está nos acompanhando online, gente. O nosso principal objetivo aqui hoje é compartilhar as experiências de como tem funcionado, principalmente esses últimos dias, onde nós estamos com a nossa operação completamente remota. Quem é de empresa de TI, normalmente já tem um movimento híbrido, algumas pessoas no escritório, pontualmente algumas pessoas de forma remota. Eu sei que na Ecor isso já é muito mais difundido por ser uma empresa distribuída. Daqui a um pouquinho o Vinícius Pinheiro fala isso um pouco melhor conosco, mas como hoje em dia a maioria das empresas estão entrando nesse formato de 100% remoto, a gente quer também compartilhar o que tem acontecido, como tem funcionado, as oportunidades que nós estamos encontrando nas nossas operações e compartilhar isso com vocês, tá? Evidentemente que a nossa experiência é muito ligada a escritórios, né, a equipes que trabalham em escritórios e que agora estão tendo que ficar cada um nas suas casas. A gente não tem experiência com, eu tenho uma oficina mecânica, como é que eu vou trabalhar
online, eu tenho um estabelecimento comercial, como é que eu vou fazer? Tem alguns segmentos que não vão conseguir operar de forma online. O nosso foco aqui hoje é prover as informações e compartilhar as experiências desse contexto que a gente se sente mais seguro, tá bom? E aí eu queria começar aqui puxando o primeiro tópico para a gente começar a conversar, que é o seguinte, hoje a gente está numa quarta-feira, muitas empresas, eu acho que o nosso caso aqui, pelo menos o caso da YouMove e o da Pulsos, eu sei que começou o trabalho 100% remoto na segunda, acho que a Infratei também, e a Ecor já vem um pouquinho mais de tempo com essa experiência. Eu queria começar, principalmente ali, vou para a gente botar uma ordem aqui, começando com o Vinícius Pemek, tá? Como tem sido, Vinícius, nessa semana, o trabalho com operação 100% remota? Está sendo mais fácil do que vocês imaginavam, mais difícil? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, que eu sei que é muito recente, porque nós estamos na quarta-feira. Tá. Perfeito, Rafael. Para a gente tem sido uma surpresa muito grata. Os times, acho que compararam o momento da economia e o momento que a gente está passando, e todo mundo está trabalhando junto de uma forma integrada e com uma dedicação que surpreendeu bastante, porque para a gente foi uma decisão na sexta-feira pela manhã, a gente mobilizou as lideranças, alinhou com o jurídico, validou com o time, viu que faltavam algumas questões básicas ali, como tinha gente que não tinha como transportar notebook, a gente tinha algumas posições críticas que levantaram um ponto da internet não poder ser instável ou insuficiente para a operação. Então, durante o dia de sexta-feira, a gente teve que alinhar com os times os rituais para essa semana. A gente teve que sair para comprar chips 4G como contingência para operações mais críticas, comprar ecobags para quem não tinha como levar notebook poder levar para sua casa. Então, a gente tinha muito medo como iam ser esses primeiros dias. A gente não tinha nenhum teste de trabalho remoto, apesar de no primeiro ano da Pulsos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quando a gente fundou a Pulsos, o primeiro ano foi 100% remoto, mas eram 4 pessoas. Depois a gente decidiu montar uma operação física para poder estruturar processos e alinhar ali algumas questões para crescer e voltar a ter um home office no futuro, mas até sexta-feira a gente não tinha nada. Então a gente estava muito apreensivo. Mas está sendo uma experiência muito boa. A gente tem alguns times que a produtividade aumentou, principalmente comercial, que a gente consegue ter métricas e acompanhar. Ontem à noite eu tive uma reunião com o gestor comercial e, surpreendentemente, a gente teve um número de atividades muito bom. Acho que o ponto que a gente está identificando é que a gente tem alguns rituais que envolvem mais pessoas e algumas reuniões que tem temas que são mais longos. É muito fácil dispersar. Quando tu está presencialmente, tu junta todo mundo na sala, todo mundo está ali fisicamente. Agora, quando está online, daqui a pouco um está no mudo, tu chama e ele não estava ali. Então, em alguns momentos, a gente está sentindo esse desafio. Mas, no geral, está funcionando muito bem e felizmente, a gente está conseguindo aí contribuir com os nossos colaboradores. Só um ponto, antes de finalizar, que a gente também manteve uma operação presencial. Ela não é obrigatória, mas a gente identificou que tinham alguns colaboradores que não se sentiam à vontade trabalhando da sua casa e que, eventualmente, se não tivesse empresa, iriam para um café ou iriam para algum outro espaço. Então, a gente está com a estrutura de limpeza, álcool gel à disposição, a gente distribuiu cartilha para todo mundo, mas o escritório está aberto para quem não se sinta à vontade de trabalhar home office. Legal, legal. Depois eu quero explorar um pouquinho mais, porque tu acabou comentando sobre um outro desafio, além da cultura e as ferramentas e a tecnologia, um desafio de logística, né? Ok, vou começar minha operação remota, mas a pessoa usa um monte de equipamento, como é que ela faz esse transporte? Depois eu quero aprofundar isso um pouquinho mais. Vinícius Pinheiro, eu queria entender contigo um pouquinho o que tu tem percebido nessa mudança, porque eu sei que a Ecor já tem uma cultura de trabalho remoto, principalmente por ter posições distribuídas, mas queria entender contigo se tu percebeu alguma mudança mais radical nessa semana. Olha, para o nosso contexto, e até falar um pouquinho antes, assim, acho que a gente acabou nesse processo tentando
priorizar muito o bem-estar da nossa equipe, né? Então, a gente vinha há 2 semanas já com uma sala de crise, monitorando o que vinha acontecendo, e na quinta-feira da semana passada, após ali o anúncio do Trump de fechamento de voos para a Europa, né? A gente, cara, esse negócio a gente precisa agir mais rápido. E tomamos a decisão, sexta-feira a gente já estava com o escritório fechado, e foi tudo um pouco mais rápido, assim, do que a gente estava imaginando anteriormente. Acho que foi uma boa decisão, porque na sexta-feira mesmo, final da tarde, nós somos notificados de um caso, né, de coronavírus no condomínio do nosso prédio em São Paulo. Não foi exatamente do nosso escritório, mas então acho que foi uma decisão acertada, mas gerou, tá, pela velocidade, uma série de impactos, começando a responder a tua pergunta. Eu acho que esse momento vai ser uma oportunidade para todo mundo evoluir um pouco a sua capacidade de trabalhar remoto. Acho que toda empresa vai andar, se está mais atrasada nesse ponto, vai andar um pouco, quem está um pouco mais avançado vai dar próximos passos. E para nós tem aparecido vários desafios, tá? Alguns já citados ali pelo Vinícius, né, do tipo pessoas que não têm uma internet compatível com o que a gente precisa, então estamos correndo com subsídio para viabilizar essas conexões de internet, a gente está fazendo alguns trabalhos pontuais e hoje a gente vai anunciar algo um pouquinho mais corporativo. A gente tem também enfrentado algumas dificuldades desde sexta-feira passada com clientes, né? Clientes que estão acostumados a receber um atendimento em loco, e nós tivemos que trabalhar correndo atrás de VPNs, questões de segurança para atender alguns clientes de forma remotamente. Confesso que no primeiro impacto, lá na quinta-feira, quando começamos esse trabalho com clientes, foi mais aquele, olha, será que precisa, será que não precisa? E tivemos algumas reações negativas. Ao longo dessa semana, acho que o nível de criticidade subiu para todo mundo, então a receptividade tem sido um pouco melhor. Mas a gente também tem sofrido com coisas bem simples, assim, do dia a dia. Exemplo, assinatura de contratos internos, assim, né? É um exemplo que, só para hoje, a gente está com um time correndo atrás de ferramentas, né, de assinatura de contrato eletrônica. E depois tu fica até pensando, bom, por que a gente não fez isso antes, né? Então, é algo no quintal da gente, uma oportunidade, né, que a gente circula papel muito facilmente e acaba não tomando esse tipo de decisão. Até outras dificuldades, na semana que vem tem um grupo de pessoas entrando, como é que é o onboarding, quem entrega a máquina, quer dizer, a gente nunca ficou 100% trabalhando remoto. Então, a gente está tentando usar, e eu queria até dizer mais nesse início, o mindset que a gente está seguindo, tá? A gente poderia resolver parte dos problemas de uma forma mais simples. Vou lá, pego, entrego. E a gente está tentando forçar um pouco a cabeça para ver como a gente poderia melhorar isso e manter isso 100% remoto. Encontrar uma solução que consiga funcionar no mundo remoto, né? E daí, nesse ponto, assim, com certeza, a gente acha que é difícil, né, num momento ruim como esse para a sociedade, a gente tentar encontrar pontos positivos, né? Mas eu acredito que tudo na vida acaba gerando alguma oportunidade de aprendizado e de a gente ir para um patamar de diferente. E a gente tem encontrado vários desafios internos e estamos tentando resolver dessa forma, ver como resolver e já deixar um legado que pode nos apoiar ali na frente. Esse é o termo que eu estava pensando aqui enquanto eu te escutava, eu estava pensando exatamente nesse termo, qual o legado que vai ficar após esse cenário, né? Porque as empresas hoje elas estão se adaptando, vai ter um aprendizado muito legal. No começo a gente vai sofrer um pouquinho, porque essa nossa mentalidade não está tão preparada ainda para isso, mas uma vez que a gente assimile, talvez quando a gente for obrigado, quando for possível que a gente volte para o escritório, já não faça mais tanto sentido assim ficar full time no escritório, porque a gente já viu que funciona, que tem uma forma diferente, né? Essa questão que tu falou dos contratos, eu vejo isso na YouMove tem alguns anos já, que a gente tem uma solução, a gente usa uma solução para assinatura eletrônica, mas tem alguns clientes que não abrem mão de fazer uma assinatura física, e imagino que esses paradigmas vão acabar sendo quebrados ao longo dessa fase que está acontecendo agora. Fernando, conta um pouquinho da tua experiência, por favor, nessa primeira semana, e aí eu já vou na sequência, já puxo uma nova pauta. Tá, legal. Como eu comentei, a Infratei tem já uma experiência bem relevante de trabalho remoto, e obviamente do ponto de vista de ferramental, para nós é algo que tá bastante ligado já no nosso dia a dia, e então na quinta-feira, obviamente já começaram a coisa começou a esquentar, né, e
interessante, assim, essa natureza exponencial da coisa, ela é um pouco, não é tão natural para a gente, né? A gente não consegue enxergar tão lá na frente. Então, cada dia que passa parece que é uma realidade nova. Não parece que a gente está... O plano que a gente fez na quinta, na sexta ele já apareceu ultrapassado, o plano de sexta já apareceu ultrapassado de novo. E aí, então, na sexta-feira, quando a gente estava no meio do dia, eu sentei com o pessoal da RH e falei, eu acho que na semana que vem a tendência é que a gente não vá abrir, a gente trabalhou até sexta-feira dentro do escritório, deixamos tudo pronto e falamos, vamos, do ponto de vista de preparação de equipe, de soluções e software, a gente está pronto, é só a gente comunicar. Então, vamos deixar o comunicado já até meio preparado. No final de semana, a gente confirma ou não. E não deu outra. Na segunda-feira, nós todos já estávamos remoto. Uma ou outra pessoa teve que dar uma passada no escritório para pegar algum outro... Até algumas pessoas tinham deixado o notebook na empresa, mas pegar um outro material para levar para casa. E aí, desde então, desde segunda às 10 da manhã... nós estamos com... Na verdade, o escritório também não está fechado, ele está aberto, tem um colega nosso até que tem ido para lá, mas o restante da equipe toda trabalhando remoto. Algumas vantagens que nós tivemos do ponto de vista de dinâmica, de colaboração, por exemplo, hoje, apesar de nós termos telefones físicos e o pessoal usar o telefone físico em cima da mesa, no próprio notebook é o mesmo ramal, então as ligações que batem lá no escritório, elas tocam nas casas das equipes, conforme a opção selecionada. A gente tem umas soluções para criação de grupos, como que é o Cisco Webex Teams, similar ao Microsoft Teams. E essa forma de atuação, onde tu cria grupos de trabalho para determinadas entregas, isso ajuda muito, porque eu tenho um histórico, eu tenho um compartilhamento de informações assíncrona dentro da equipe. Isso é um troço super importante, porque eu não posso deixar eu não posso ficar dependendo de outra pessoa para fazer o meu trabalho, porque eu já não tenho mais ela no meu campo de visão, eu não sei se ela está numa reunião, não sei se ela está no banheiro, não sei se eu tenho que sair para levar o filho no médico. Então, quanto mais assíncrono a dinâmica das atividades forem, é melhor. Então, isso é um aspecto bastante relevante. E, no final das contas, a gente tem alguns profissionais que trabalham remoto já por padrão. O trabalho remoto é algo que a gente tem instituído já há algum tempo. A gente identifica que as pessoas preferem ir para o escritório porque tem uma questão de espaço e colaboração, mas é natural que, eventualmente, as pessoas fiquem em casa e trabalhem de casa. De fato, o grande diferencial agora é a gente estar trabalhando com um prazo muito mais longo de remote working. Né? Aquilo que, de repente, eu fazia, hoje eu vou tirar um dia para trabalhar numa atividade um pouco mais introspectiva, que eu preciso de um pouco mais de silêncio, mais calma, aí eu jogo minhas outras atividades para o dia seguinte, ou para daqui 2 dias. Agora não, agora a gente está falando de, sabe lá, 45, 60 dias, ou mais, como o nosso ministro da Saúde está sugerindo, né? Então, esse é o grande desafio. A gente criou algumas dinâmicas diárias para as equipes, então a gente, independente de ter um assunto específico para ser tratado, existe um encontro virtual diário entre as equipes. A gente fomenta muito o uso de vídeo, acho que isso tem uma aproximação bem mais relevante do que às vezes a gente concebe. Então, ao invés de mandar uma mensagem, cara, usa o vídeo, te prepara, põe uma roupa que tu possa aparecer no vídeo e usa a ferramenta de vídeo, porque isso tem uma questão de proximidade relevante. De novo, é o 3º dia de trabalho, a gente está acompanhando como as coisas têm evoluído. Algumas atividades, como treinamentos presenciais que nós estávamos agendando, a gente já está transformando em treinamentos remotos, mas algumas atividades da nossa natureza vão ter que ser prorrogadas e talvez a gente não consiga executar de forma remota. Uma instalação Sim. de um equipamento, alguma atividade que dependa de uma presença, aí como tu comentaste no início, tem algumas atividades que não tem como ser feito de forma remota, outras precisam de
de reconceber o modelo de trabalho para tu conseguir fazer ela. E aí, nesse prazo curto que a gente tem trabalhado agora, nos últimos dias e semanas, é impraticável de tu reconceber um modelo de negócio. Legal. Escutando vocês, assim, eu pude perceber que cada um de vocês pontuou pelo menos um desafio diferente, completamente diferente, né? O Fernando acabou de comentar sobre essa questão da gente aprender a se comunicar de forma síncrona, né? Porque normalmente a gente vai operar dessa forma. O Vinícius Pinheiro comentou sobre a questão dos contratos, né? E evidentemente tem outras questõezinhas que devem ter aparecido no dia a dia. E o Vinícius Bemek comentou a questão de logística, tá? Ok, vamos começar a operar remoto a partir de segunda. Como é que as pessoas fazem para levar as coisas para casa, né? Eu queria entender com vocês, assim, o que vocês entendem, assim, de uma forma macro, qual é o maior desafio? Ele é um desafio de tecnologia, de ferramentas? Ele é um desafio mais ligado à cultura, a mudar a mentalidade? Ou vocês enxergam ainda, além desses dois eixos, a cultura e a tecnologia, algum outro grande desafio? A gente pode começar pelo Vinícius Bemek para manter essa ordem de conversa. Bom, eu acho que os desafios, cada um trouxe um, mas acho que todos, de alguma forma, devem passar pelos três. E, para a gente, especificamente, ferramentas não foi um grande desafio. Como eu comentei, a gente fundou a Pulsos. Eu estava em São Paulo, tocando uma outra operação. Os desenvolvedores que ajudaram no início, eles estavam em Porto Alegre, de forma remota. Então, todas as ferramentas que a gente adotou, elas já permitiam, de certa forma, um trabalho remoto. E daí para frente também, todas as tecnologias que a gente foi adotando, mesmo sem pensar especificamente em trabalho remoto, a gente tem, toda a nossa telefonia é VoIP, as pessoas usam notebook para se comunicar. Então, foi algo que a gente teve sorte de chegar nesse momento e já ter essa estrutura. Não foi estruturado para isso, mas ferramenta não foi uma dor. Agora, cultura sim, e eu acho que no nosso caso específico, que a gente não tinha esse trabalho remoto como algo, mesmo que fosse um dia por semana, não fazia parte do nosso dia a dia. Eu acho que ainda não está doendo, mas a gente vai identificar alguns pontos que a gente vai começar a alinhar. E acho que vai muito de como a empresa também já vinha conversando de definir o trabalho remoto como sendo uma ferramenta. Então, a gente está muito aberto a aprender, mesmo que a gente saiba que vai errar, vai sofrer, mas é algo que vão aproveitar esse momento que não é bom, mas aproveitar ele para extrair o que tem de legal e o que a gente pode trazer para o dia a dia. Até achei muito legal o que o Vinícius Pinheiro falou ali do legado, porque realmente é isso, gente. Não tem como mudar o cenário que a gente está. Então vamos viver ali o dia a dia, entender como a entrega de um notebook pode virar um processo daqui para frente, se a gente ficar 100% remoto, e começar na volta a transformar isso em processos e cultura da empresa. Boa. Mas, para mim, assim, recapitulando, ferramenta não foi um desafio. E acho que foi mais sorte do que juízo, mas não foi, para a gente foi tranquilo. Eu acho que para a gente que é empresa de tecnologia, dificilmente a tecnologia vai ser um desafio, né? Talvez, sei lá, se a gente fosse um escritório de contabilidade, talvez a tecnologia fosse algo que doesse um pouquinho mais, né? Mas legal. E só fechando, Rafael, aí compartilhando, na verdade, eu comentei da logística, mas teve um ponto que foi bem, bem chocante para a gente na sexta-feira, e que não só para mim, mas feedback de outras pessoas do time, que foi o momento do final do dia, que é uma sensação que é um momento ruim, e ainda fisicamente tu vê as pessoas pegando os seus pertences, botando numa sacola, é aquela confusão de o que está acontecendo. Às vezes dá uma impressão que a empresa está fechando, mas não é do trabalho remoto em si, mas da situação que a gente viveu, que foi um momento assim que chamou bastante atenção, queria compartilhar. Foi algo inesperado, né? Eu também fiquei com essa sensação, assim, parecia que a empresa estava se mudando de sede. A gente teve uma mudança de sede ano retrasado, e na sexta-feira, no final do dia, parecia que de novo era uma mudança de sede, assim, as pessoas com a sua caixa, arrumando as coisas, com mochila. Isso aí. Só não tinha o sorriso no rosto quando teve uma mudança de sede, né? Fala, Vinícius Pinheiro.
Eu estava pensando assim, eu acho que para nós, tá, até aqui, não houve nenhum grande desafio, tá? E daí talvez valha a pena dividir assim um pouco por que talvez seja mais fácil, né? A gente hoje, toda a parte de sistemas nossos internos, eles são preparados para esse trabalho remoto, desde RP, CRM, sistemas de RH, enfim, é tudo. Então, talvez para algumas empresas que não tenham essa infraestrutura, seja muito mais difícil essa questão ferramental, né? Então, ferramental eu acho que não é um problema. A questão também, nosso dia a dia, ele já é muito assim, de uma reunião, ter 2 pessoas em São Paulo, uma fora, uma em Porto Alegre, uma trabalhando remoto, quer dizer, é o nosso ambiente estar distribuído, né? Então, acho que a cultura, e daí para mim o grande pilar acho que culturalmente a empresa tem que estar organizada para trabalhar muito mais na confiança do que naquele sistema de gestão mais antigo, command control, né, que tu tem que estar em cima da pessoa dizendo tu tem que fazer isso, tem que fazer. É uma gestão muito mais orientada à confiança e também orientada a ter entregas muito claras, né, e ter expectativas muito alinhadas. E isso você não precisa estar do lado da pessoa, embora a presença física ela ajuda. Nós temos várias ferramentas internas de times para ter esse apoio, desde um simples Trello, um Excel mesmo, enfim, mas e, é claro, ferramentas mais elaboradas de gestão de projetos. Mas o que eu acho que é o importante nesse tipo de cenário, né? É prestar atenção para quem não tem uma cultura ainda tão orientada a essa questão da confiança e ter rotinas, rituais, ou uma daily, ou uma reunião semanal para alinhar expectativas, fazer checkpoint disso. Eu acho que é importante olhar para isso muito seriamente no processo de fazer uma atividade remota, operar com time remoto. Mas daí na questão de desafio, eu vou dizer que o principal desafio que eu estou antecipando, tá, ele é mais para o futuro, tá? E talvez algumas coisas já no presente. Para mim, por exemplo, estar distribuído, estar num lugar, estar no escritório ou outro, é algo que faz parte da minha rotina há bastante tempo. Estar em casa, em família, com crianças em casa, começa a ser um desafio diferente, né? Então, eventualmente, abre a porta, é minha filha, eu estou numa reunião importante, e ela é difícil também explicar para uma criança, né, de 7 anos que naquele momento, agora que eu estou em casa, não posso ser interrompido. Sim, tu tá em casa, mas tu não tá em casa, é uma coisa complicada de explicar, né? Então, outras coisas estão sendo testadas, do tipo, né, você também tem ali, hoje, 2 pessoas trabalhando, né, em casa, mais a questão toda ali de videogame, Netflix e tudo mais, também estão testando os limites da tua capacidade de estrutura cognitiva em casa, né? Então, acho que tem várias questões já agora, mas eu acho que o principal ideia, trazendo o ponto que foi trazido, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? E esse full time, esse trabalho remoto que a gente está, é full, mas não é full no sentido somente de que está todo mundo, né? É que talvez a gente passe o sábado, o domingo, né, os feriados daqui para frente nessa condição. E eu tenho uma preocupação muito grande, a gente está fazendo um trabalho de levantar e ver o que a gente pode fazer para apoiar, com um aspecto mais psicológico, tá? É uma questão mais de moral mesmo. Então, por enquanto, eu acho que o nosso time, eu percebo essa motivação de se adequar a esse novo momento. Então, tá todo mundo, vamos lá, desafio, trabalho remoto, tá todo mundo se adaptando. Eu acho que tem uma motivação da mudança, o pessoal de tecnologia normalmente gosta disso, né? Então, eu estou antecipando aí, tá em 1, 2, 3 semanas nessa condição, todo mundo em casa, né? Já vi dizer ali, ou circular nas mídias sociais aí, que talvez fomente a indústria do divórcio, né? E eu acho que tem um ponto nisso, né? Ficar e conviver em casa, nesse ambiente, com crianças o tempo todo e tudo mais, acho que vão gerar alguns desafios, e eu acho que as empresas que estão entrando nessa, né, assim como a nossa, eu acho que tem que ficar muito atento a isso, sabe? A tentar criar algumas estratégias para a gente distensionar um pouco ou tentar reduzir algum processo de depressão, algum problema de desmotivação que as nossas equipes possam ter. E não tem uma resposta para isso, a gente tem um grupo discutindo, mas acho que é um aspecto super, super importante que a gente vai estar lidando nas próximas semanas. Legal, né? Ou seja, ao invés não, na verdade se soma a essa dificuldade convencional do trabalho remoto, que tu tá fora, tu tá com uma conversa síncrona, a gente soma isso ao cenário de momento, que daqui a um pouco o casal, ambos estão nesse home office, os filhos não podem mais para a escola, aí eu não quero cuidar da criança porque eu tô trabalhando, mas a minha esposa também não quer cuidar porque também tá trabalhando. Como é que a gente faz isso? Tem esse desafio extra, tem esse tempero extra, né? Mas eu acabei interrompendo alguém aí.
Eu ia só fazer o que eu achei muito pertinente ali, o que o Vinícius trouxe, e acho que também tem uma coisa no âmbito de pensar além, que é não só o trabalho, mas como está o lado psicológico desse ser humano que trabalha com a gente, convive com a gente. Eu acho que hoje ainda tem uma missão nossa de reforçar a importância dos cuidados. A gente tem visto essa semana ainda nas redes sociais de alguns colaboradores que após o expediente estão com churrasco, com pessoal que ainda estão com atividades fora e que talvez não tenham se dado conta da importância e do risco. Alguns, até por experiência, sabem que moram ou convivem com pessoas de idade de zona de risco. Então, além desse à frente, que é a questão psicológica, o quanto a gente pode no dia a dia, daqui a pouco, seja nas ferramentas de comunicação, estar reforçando essa importância do isolamento, que às vezes o home office nem todo mundo está levando a mesma seriedade que a situação tá presente aí. Boa. Fernando, o que tu pensa sobre essa discussão que a gente está tendo e o que tu imagina, principalmente, que eu acho que é uma área que tu conhece bastante em termos de ferramentas, assim, né? Quem de repente, puxa, eu não sou da área de tecnologia, eu tenho um escritório de uma outra área, não sei nem por que ferramentas utilizar. O que tu recomenda? Eu só com, assim, o pessoal, os inícios já foram bem, colocaram muito bem os desafios e como avançar, né, nesses dois aspectos, ferramental e cultura. Eu acho que, apesar de ser mais natural para nós de TI, é sim um desafio para quem não está com isso rodando, né? Então, quem não tem um CRM na nuvem, quem não tem uma solução de VPN, quem não tem um compartilhamento de arquivos na nuvem, se ele não resolver isso aí, ele não vai conseguir avançar. Ele não vai conseguir transportar um pendrive para lá, pendrive para cá. Não adianta, pendrive não resolve mais nada. Então, existe sim um desafio de tecnologia. Como a gente viu e tem visto, essas soluções em nuvem facilitam muito a questão de mobilidade para quem já tem a solução implementada e facilita muito para quem não tem criar essa solução. Hoje, tu criar uma conta no Webex, ou uma conta no Dropbox, ou no OneDrive, é muito mais fácil e, de certa forma, resolve o start da operação, ela pode ser atendida dessa forma. Quem já vem com uma ferramenta dentro da operação no dia a dia, acaba passando por esse tipo de desafio de uma forma bem mais leve. Até os próprios grandes fabricantes têm, nessa iniciativa de apoio, liberado licenças grátis para o uso das soluções na nuvem. Então, a Microsoft, o Google Hangouts, o próprio Cisco Webex, que é uma solução de web conference bem conhecida, também está com solução gratuita basta colocar o e-mail e sair usando. A InfraTI, com um parceiro Cisco, tem também colocado à disposição de forma gratuita o apoio técnico para fazer a adoção dessas soluções. Mas, porque sim, tem muitas empresas que precisam transpor essa barreira. Por outro lado, concordo com o resto dos colegas aqui que a maior dificuldade é cultural, porque ela ela é muito mais de natureza mais lenta de ser mudada. Então, a forma como se trabalha, a forma como tu gera a questão de responsabilidade e autodisciplina é algo que ou tu vem trabalhando já há algum tempo, e se tu precisa disso agora, de uma hora para outra, tu vai sofrer um pouco. A gente não vai conseguir mais gerir os trabalhos através de horas trabalhadas ou do relógio ponta. A gente vai ter que estar muito mais preocupado em entregas, em responsabilidade, em atender as expectativas, em entregar os resultados. Isso, em comunicação, em confiança no trabalho em equipe, que o meu colega vai entregar aquilo que eu preciso para eu poder fazer a minha parte, eu vou entregar a parte dele para ele, que ele possa fazer a parte dele. Então, é uma questão de maturidade que, assim, de certa forma, a gente está se colocando numa situação onde a gente é obrigado a amadurecer, né? Então, a questão da dinâmica e do mindset das pessoas, ela é essencial. E na InfraTI eu pude verificar que, assim, o início, pelo menos essa semana, tem sido um mindset muito positivo, porque a empresa está engajada, a empresa está se preocupada em tirar as pessoas do risco possível. As pessoas têm essa vontade de poder trabalhar de casa, então acho que
tudo é muito, tirando as notícias, existe esse lado positivo na visão das pessoas. Eu não sei se isso vai seguir, como o Vinícius Pinheiro comentou, o problema é daqui 1 semana, 2 semanas. E aí, na minha opinião, a maior dificuldade aí para todo mundo vai ser exatamente esse cenário, esse ambiente de trabalho domiciliar, né? Porque não é nem trabalho remoto. Trabalho remoto eu posso ir para um café, como tu comentaste. Coworking. É um coworking. O trabalho domiciliar, ele demanda um contrato familiar entre as pessoas que convivem contigo, né? No meu caso, eu tenho 2 crianças pequenas em casa, e a minha esposa também trabalha de casa, já há bastante tempo. A gente tem um acordo de distribuição de horas onde eu trabalho, onde ela trabalha, para cada um poder ficar um pouco com as crianças e a gente fazer uma dinâmica de balanço nisso aí, porque a verdade é que é um milagre, eu não tranquei a porta do quarto aqui, mas é bem provável que daqui a pouco elas comecem a bater. Então, se a minha esposa parar de cuidar delas um pouquinho, elas vêm atrás de mim. Então, essa dificuldade, tanto cultural e de ambiente de trabalho, mas também de colaboração remota, para mim é o grande desafio. Com o tempo, a gente vai vendo como é que a coisa vai andar. Hoje a gente não tem como esperar o cenário perfeito para o nosso barco zarpar, né? Então, dia a dia, a gente tem feito reuniões diárias, e nessas reuniões diárias, novos insights surgem para a gente ir ajustando a dinâmica de trabalho, a dinâmica de colaboração, a dinâmica de encontros, a dinâmica de entregas. E isso é algo que a gente entende que, apesar de a gente partir de um ponto bastante, talvez, avançado, ainda tem bastante coisa para evoluir nisso aí, né? Legal. Sabe que uma coisa que eu tenho percebido nesses primeiros dias de trabalho 100% remoto é que muitas vezes os pequenos detalhes, eles causam uma diferença muito significativa. Vou dar um pontual só para mostrar como realmente são pequenos detalhes, né? A gente tem se comunicado na YouMove muito utilizando o Hangouts de forma síncrona, né? Então eu falo, Vinícius, bom dia, tu pode conversar agora? Preciso falar contigo sobre tal coisa. É completamente diferente eu conversar assim, né? Dizer, oi Vinícius, pode conversar agora? Preciso falar contigo sobre tal e tal e tal e tal assunto, do que eu dar, oi Vinícius, e não falo mais nada. Aí daqui 15 minutos o Vinícius fala, oi, aí eu tô numa ligação. Aí daqui 20 minutos eu falo, tu pode conversar agora? Então daqui a um pouco passa 1 hora, a gente ficou só no oi, tu pode falar? Sim. Então uma regrinha que a gente acabou combinando antes mesmo de iniciar o trabalho remoto quando for falar com alguém pelo Hangouts, já passa a mensagem completa. Oi fulano, bom dia, preciso falar contigo sobre tal assunto, preciso saber isso. Se não puder conversar agora, avisa, mas eu já passei a informação, né, para a conversa síncrona ela funcionar. Outra coisa também que a gente tem que estar muito mais atento, a gente tem utilizado o fone o tempo todo para escutar as notificações, né? Porque quando tu está no escritório, tu manda uma mensagem, tu manda um e-mail, a pessoa não te responde, tu fala, ô fulano, olha aí a minha mensagem. Agora tu não tem mais isso, né? O fulano, a fulana está na sua casa, né? Então a gente tem evitado, também tem ficado muito atento em grupos onde daqui a pouco tem uma conversa de 2 pessoas num grande grupo que gera, de uma certa forma, um spam. Então, se é uma conversa individual, não faz pelo grupo, faz uma conversa 1 a 1. Então, são pequenos detalhes que a gente vem aprendendo ao longo dessa semana e orquestrando e que fazem uma grande diferença, tá? Mas, assim, a gente já está caminhando para as 20 para as 3, está passando bem rápido essa nossa conversa, e tem um último tópico macro que eu não posso deixar de abordar, e eu vou pedir para que vocês procurem ser, dentro do possível, claro que eu sei que o assunto ele não é simples, é um assunto complexo, mas dicas pontuais que vocês podem dar para quem está assistindo a gente aqui e ainda não está conseguindo trabalhar remoto, está buscando uma coragem, está buscando uma orientação para trabalhar remoto, como essa pessoa pode iniciar. Ou seja, qual é a dica que vocês dão para quem está perdido sem saber como fazer essa transição? Tá? Não sei se eu coloquei vocês numa saia justa, assim, mas qual é a dica, as dicas pontuais que vocês dão para quem está buscando uma certa coragem para entrar nessa onda de trabalho remoto? E eu vou deixar a ordem livre aqui.
Bom, posso começar aí. Vou começar colocando ali no chat, então, um link que é um mapeamento que a Endeavor fez com alguns empreendedores que já passaram pela rede deles e como eles estão enfrentando e algumas diretrizes que a própria Endeavor tá seguindo. Lá dentro... Só um detalhe, Vinícius, desculpa te interromper. Se você está assistindo o replay desse webinário no YouTube, esse link que o Vinícius disse que mandou pelo chat vai estar na descrição do vídeo. Perfeito. E lá também tem alguns links dos materiais que essas empresas têm, resultados digitais, tem, agora não vou lembrar outras, mas tem umas 7, 8 empresas, e os materiais que eles fizeram internamente, desde ferramentas que estão utilizando, o Slack é uma das bem citadas, e algumas práticas que eles adotaram para poder viabilizar nesse período de coronavírus, tá? Então, é um material super rico, acho que é legal compartilhar. E do meu lado aqui, pela experiência que a gente teve, acho que o principal é ver, inicialmente a gente falou que cultura é importante para o home office, mas para o cenário atual, ferramentas. Meus colaboradores têm como se comunicar, eles conseguem acessar os arquivos que precisam e as ferramentas que precisam, eles conseguem transportar o equipamento, o cara tem ainda um desktop com uma tela de 30 polegadas, como que ele faz para levar isso para casa? E acho que tem que estar muito próximo do time. A gente criou também aqui reuniões diárias, tanto das áreas que não tinham, quanto das lideranças. No final do dia, a gente senta todas as lideranças, como foi, tem alguma coisa que a gente pode ajudar. Então, acho que está muito perto do colaborador e das lideranças para tomar ações muito rápidas, porque vai ser um momento diferente. O que a gente passou, que talvez não tenha sido um desafio, vai ser para outra empresa. Então, acho que essa questão de poder dar respostas rápidas e ajustar o caminho de forma rápida é crítico para o sucesso. Vai pegar alguém que não tem um chip de dados, eu consigo comprar online para ele receber amanhã um chip de dados e voltar a trabalhar, eu consigo botar uma solução, tem algumas gratuitas de conferência para poder, pelo menos, fazer a reunião diária. Como é emergencial, vai faltar alguma coisa, quem não tem essa estrutura. Então, como a gente corrigir isso rapidamente? Acho que seria, para tentar ser sucinto, é o meu ponto. Boa. Bom, vou na sequência, eu acho que foi bem, o Vinícius passou bem, assim, eu não quero ficar chovendo muito no molhado, tá? Eu acho que ele sumarizou bem, assim, o que eu queria dizer. Talvez uma única adição que eu teria é o seguinte, acho que a gente vai se deparar com muitas dificuldades, cada empresa vai ter um nível de maturidade nesse tópico e vai ter níveis de problemas diferentes, dificuldades diferentes. E eu acho que é importante, independente do nível que se esteja, abordar os problemas com criatividade, né? Então, às vezes, a gente está acostumado a fazer as coisas de uma forma e fica difícil enxergar outras formas de fazer. Então, eu acho que esse tipo de mindset, assim, de abordar os problemas que a gente vai enfrentar no dia a dia, e, eu preciso mesmo estar fisicamente, eu deveria, isso é realmente necessário, o que eu perco, que alternativas existem, o que outras empresas estão fazendo, acho que esse tipo de olhar pode trazer novas soluções, né, e a partir daí a gente vai, todo mundo, crescer para um nível diferente aí de trabalho remoto. Eu concordo muito com que o Vinícius Pinheiro comentou, em termos de criatividade, assim, é importante, acho que as pessoas precisam se sentir confortáveis em explorar esse novo modo de trabalho, e isso passa muito por a gente entender que muitas delas não tiveram essa oportunidade, e a gente não vai conseguir estar orientando e criando novos processos agora para orientá-las. Então, vai existir um processo de descoberta, e é uma oportunidade de a gente achar novas formas de trabalhar até mais eficientes, né? Mas a gente não pode querer que a gente saia tão eficiente quanto éramos até a semana passada, porque o nosso desafio agora ele é um passo antes, ele é um passo de combate a um surto, ele é um passo de tentar nos mantermos ativos e produtivos, né, nas melhores das condições possíveis. E então, assim, uma dica mais para os gestores aqui é a gente, vamos nos comunicar bastante com as equipes, vamos ouvir bastante e aceitar que todo mundo está pisando em território novo, né? Do ponto de vista de
ferramental, as dicas, só voltando um pouquinho a esse assunto, eu acho que existem sim várias soluções aí disponíveis. Pessoalmente, eu teria muito cuidado na utilização de ferramentas que têm um mix de uso pessoal e uso profissional. Eu sei porque eu convivo com isso, assim, o WhatsApp é um exemplo claro, quando se mistura muito conteúdo de trabalho com conteúdo pessoal, o foco se perde, a informação fica misturada. Então, se a empresa de vocês tem uma solução que permita uma troca de mensagens, um compartilhamento de arquivos, uma comunicação que não se misture com aquilo que é pessoal, eu acho bem útil, bem relevante. E eu acho que, assim, manter a comunicação é o principal. Então, se estar disponível, os gestores estarem puxando essa agenda de comunicação para que as pessoas venham, tragam essas dificuldades e se resolvam e se descubram as formas de trabalho da maneira mais natural e o quanto antes, né? Antes que um problema com o cliente ocorra, um problema com alguma entrega ocorra, porque não houve a comunicação, a pessoa não estava do lado e achou que e acabou se limitando a se comunicar, né? Isso aí. Bom, eu adicionaria as dicas que foram muito pertinentes. Eu sei que a gente poderia ficar a tarde toda aqui colocando uma série de dicas, porque, afinal de contas, assim como é complexo a gente estar no nosso dia a dia interagindo com uma série de pessoas, continua sendo tão ou mais complexo a gente estar à distância, então são muitos subtópicos que a gente poderia abrir, mas eu anotei 2 pontos enquanto eu escutava vocês que eu vou deixar assim como dicas principais, né? A questão da disciplina, e quando a gente fala de disciplina, não estou falando de ter a disciplina para não dispersar, ficar assistindo TV, ficar fazendo outras coisas no horário de trabalho, mas o inverso também, né? Ter uma disciplina para no momento que chegou lá 6h30, enfim, a hora que eu encerro o meu expediente, eu encerrar o meu expediente e viver a minha vida em casa sem ser interrompido pelo trabalho. E acho que o lance de estar usando daqui a um pouco uma ferramenta como o WhatsApp para comunicação corporativa, que é a mesma ferramenta que eu uso para falar com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, tende a eu estar à noite, daqui a um pouco, respondendo questão de trabalho, né? E a outra dica que eu daria é que a gente tem acordos muito bem definidos. Por exemplo, na YouMove, a gente tem acordos, né? Então, por exemplo, a equipe que eu trabalho, no momento que a gente inicia o expediente, no momento que a gente encerra, a gente avisa o time, time, bom dia, estou online. No final do dia, a gente dá um tchau para o time. Estou encerrando esse expediente, amanhã eu volto ao horário tal. Então, alguns acordos que a gente faz para facilitar as interações e essa convivência remota, tá? Eu tenho acompanhado aqui, tem entrado uma série de perguntas, mas a gente tem um compromisso de finalizar esse webinário dentro de 1 hora. Então, o que eu quero propor para quem mandou perguntas e ficou sem respostas, tá? Eu já vou jogar agora aqui para vocês o meu contato do LinkedIn. Então, quem quiser seguir conversando a respeito desse assunto, pode me mandar uma mensagem pelo LinkedIn, dentro do possível eu respondo. Vi que teve uma primeira pergunta que foi feita sobre a questão jurídica do trabalho remoto, eu vou tentar encontrar essa resposta e eu respondo, eu não tenho ela aqui agora, tá? E no e-mail que eu vou mandar, provavelmente hoje ainda ou amanhã, com o link do replay desse webinário, além de mandar o link, eu vou estar mandando o perfil também do Vinícius, né, do Vinícius Pemek, do Vinícius Pinheiro e do Fernando, para se vocês também quiserem trocar uma ideia com eles pelo LinkedIn, a gente pode seguir a conversa por lá, ok? Então eu queria agradecer aqui, né, por terem aceitado esse desafio de última hora. Eu só abrindo aqui para quem está assistindo a gente, foi na segunda-feira de tarde que eu fiz contato com essas pessoas aqui, prontamente elas toparam. Não foi fácil a gente conseguir conversar, porque estavam em call, com esse negócio de trabalho remoto, a gente fica muito tempo em call, então não foi fácil a gente conseguir conversar, mas na segunda, no final do dia, eu já tinha o ok deles para a gente encarar essa sessão de conversa aqui para orientar a nossa comunidade, compartilhando um pouquinho das experiências que a gente tem aqui. A gente sabe que isso aqui não é, longe de ser um guia definitivo, um manual, tá? E nesse e-mail que a gente vai mandar, eu vou
procurar também colocar alguns links de livros, de guias, de artigos para complementar esse webinário aqui, ok? Queria agradecer aí por vocês. Se vocês tiverem uma consideração final, essa é a hora. Bom, seguindo a nossa ordem, queria agradecer novamente o espaço, me colocar à disposição. O Rafael vai passar meu LinkedIn aí para vocês. Quem tiver alguma dúvida, reforço que a gente está começando, então a nossa ideia é aprender muito nesses próximos dias, mas totalmente à disposição aí para compartilhar o que a gente está acertando, o que está errando. Acho que só trocando que a gente consegue crescer todo mundo e enfrentar esse momento. Boa. Bom, obrigado, Rafael, pelo convite, tá? Acho que foi um prazer aí estar participando desse bate-papo. Acho que vários insights legais, foi bem bom, enfim, escutar também aí os demais, né, o que eles estão fazendo, o que estão passando. Acho que foi um bate-papo bem interessante e queria também me colocar à disposição para qualquer um que assistiu o vídeo, quiser contatar, se a gente puder ser útil de alguma forma nesse momento aí complicado, vai ser um prazer tentar ajudar. Bom, da mesma forma, aí, agradeço o convite. Foi realmente enriquecedor ouvir da parte dos colegas aí as experiências. Para mim foi muito bom mesmo. Acho que uma única coisa que eu gostaria de deixar é se existem pessoas que estão aqui nesse webinar que estão na dúvida entre adotar ou não o trabalho remoto, eu reforço que sim, que façam isso, o momento dele demanda isso. Eu sei de empresas que estão segurando ao máximo essa adoção, e eu acho que talvez por uma questão de receio, uma questão de cultura, mas no momento a gente precisa entender que o cenário ele é muito, muito crítico, e aí o receio da adoção do trabalho remoto, ele é mais facilmente superado do que o problema que pode surgir com o crescimento rápido da pandemia. Do ponto de vista eu queria deixar aqui um contato, como eu comentei, a Infra tem um parceiro Cisco, e a Cisco está com uma campanha de licenças gratuitas para fomentar o trabalho remoto. A Infra está em conjunto atuando com apoio para adoção e para implantação de soluções, e nós temos, então, esse endereço de e-mail que eu coloquei no chat, que está recebendo, então, qualquer contato que quiser ser feito para esse assunto, pode ser feito através desse e-mail, totalmente de forma gratuita. As suas ferramentas de Webex, a ferramenta de segurança Umbrella, VPN e uma de autenticação de 2 fatores, chamada Duo, da Cisco. Todas elas estão gratuitas hoje para esse período de surto e trabalho trabalho remoto, né? Tá bom. Gente, obrigado por essa parceria. Espero que depois que isso passe, a gente volte a fazer outras ações sobre outros temas juntos, tá? Foi uma satisfação. E obrigado para quem ficou acompanhando aqui, tá bom? Tô encerrando aqui a transmissão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau.